diretora de mestrado em Tradução e Interpretação, também no ISCAP, e membro do Conselho Consultivo ISCAP Porto. Portanto, eu vou passar a palavra à professora doutora Clara Sarmento, que está em online. Muito obrigada, caríssimos colegas, bom dia, obrigada pela generosidade de me terem acolhido online, neste momento de confinamento, depois testei positivo ontem à noite. Eu gostaria, em primeiro lugar, de vos perguntar se conseguem ver a partir do ecrã, porque eu não consigo ver, há bocado testei como o Alexandre, mas neste momento não consigo ver o meu próprio ecrã. Muito bem. Portanto, estão a ver a partilha de ecrã ou ainda não? Não. Não? Muito bem, então eu vou partilhar novamente, pode ser essa a situação. Estão a ver agora? Sim. Ok, então vou dar início à minha comunicação, agradecendo de novo a vossa generosidade, convite e acolhimento, e vou começar a minha abordagem ao Centro de Estudos Interculturais com uma breve perspectiva diacrónica. Quando, em 2007, o Centro de Estudos Interculturais do Politécnico do Porto, num assomo de ingenuidade e audácia, decidiu candidatar-se à FCT, recebeu como resposta, para além de uma avaliação miserável, o argumento de que, e passo a citar, não havia tradição de investigação no Politécnico. Mesmo em 2007, há 15 anos atrás, a tradição já não é o que era, como se dizia e ainda se diz. Mas tanto amor à tradição já não nos surpreende agora, 15 anos envolvidos, no âmbito de uma RNEC que pugna pelo reconhecimento junto da FCT dos estudos culturais, área recente com mais de meio século de vida. Tanto amor à tradição já não nos surpreende agora, 15 anos envolvidos, num sistema de ensino superior que necessita ainda de hierarquizar-se entre universitário e politécnico sob a capa da missão específica, mas com os doutoramentos cautelosamente entregues a uns e não a outros. Mas talvez seja por isso mesmo que nós, no SEI, nos sentimos em casa, tanto na RNEC, que hoje nos acolhe, como na prática dos estudos culturais sobre os quais hoje refletimos. Porque os estudos culturais eram numa universidade estranha às elites britânicas da década de 60, ergueram-se contra hierarquias de classe, de cor e de género, num discurso contra-hegemónico que confrontou o poder, precisamente, da tradição. Talvez por isso mesmo os estudos culturais tardem muito a ser aceitos pelas instituições portuguesas. E então o que tem feito o Centro de Estudos Interculturais em 2007? Então, decidimos criar a nossa própria tradição com a ideia de que onde nada há, tudo pode existir. Olhamos para os espaços vazios do encontro e do diálogo entre culturas, pensamos e praticamos os estudos culturais e iniciamos uma viagem que dura já há 15 anos e que nos tem levado a todo o mundo e de que vos vou agora narrar algumas etapas. Porque decidimos, em termos metodológicos de orientação, que o trabalho desenvolvido pelos docentes e investigadores do Centro dos Estudos Interculturais seria combinada com a missão do ISCAP, a Escola de Negócios do Politécnico do Porto, que nos acolhe. Nessa junção, praticamos os estudos culturais e interculturais, atentos ao contexto socioeconómico contemporâneo, pondo em prática abordagens interdisciplinares que estão no coração da própria essência dos estudos culturais e praticando não só exemplos de boas práticas que colhemos dos nossos múltiplos parceiros, mas também pondo em prática novas metodologias de trabalho que também criamos ao longo do tempo e que nos levou, nomeadamente, a organizar a nossa investigação em 3 eixos fundamentais, nunca hierarquizados e em constante atividade, que são as teorias e práticas interculturais, a comunicação intercultural e os negócios interculturais. Assim, o Centro de Estudos Interculturais pode categorizar os seus outputs em projetos de investigação financiados, a revista de estudos interculturais, os prémios, bolsas e estágios que atribuímos anualmente, os eventos, edições e publicações que temos criado, as redes e parcerias que estabelecemos em todo o mundo e também o mestrado em Intercultural Studies for Business. Destas criações do Centro de Estudos Interculturais, irei destacar alguma nos próximos instantes.
Podemos então começar pelos nossos livros e pelos nossos eventos científicos. Em termos de edição, tanto nacional como internacional, são já 20 os livros que tivemos o privilégio de publicar e muito mais de 200 os congressos, conferências e masterclasses que organizamos com grande tónica internacional. Alguns dos presentes nesta sala deram-nos já a honra da sua presença várias vezes. Quando falo de uma metodologia internacional, uma aproximação internacional à divulgação do trabalho que fazemos, falo, na relação dos livros, numa grande preferência pela publicação em inglês, em editoras internacionais que nos colocam de imediato a nossa produção na Amazon, na Barnes & Noble, nas livrarias online e que nos permitem, dentro de um mês ou dois após o lançamento do livro, termos já algumas das nossas obras presentes no espólio de bibliotecas, como por exemplo na Austrália ou na Nova Zelândia, o que nos dá um imenso gosto pela divulgação que o nosso trabalho tem atingido. Em relação aos eventos científicos, posso destacar os congressos internacionais de estudos culturais, em que temos conseguido não só gerar lucro, e isso é importante, muito pragmaticamente é importante, para mostrarmos que os estudos culturais geram lucro e são institucionalmente relevantes também em termos de gestão, mas também dizer que em média temos 100 participantes por dia, 100 comunicações por dia, quando nos propomos organizar e a acolher os congressos internacionais, com call for papers, com peer review na área lata dos estudos culturais e interculturais. Mas dentro de todos estes eventos, permitam-me destacar 3, como um historial específico no atual momento. O evento de Rotas de Património, Street Art e Turismo Literário, acerca de alguns dos nossos mais atuais e mais estimados projetos, e que foi o último evento presencial que tivemos antes do início da pandemia e dos confinamentos, e também o congresso sobre Education and Migrations, várias vezes adiado, e que foi, por outro lado, o primeiro evento presencial que tivemos após o final dos confinamentos, agora em março de 2022, e também, muito proximamente, agora no final do mês, a International Conference on Visual Storytelling, que está a ser precisamente organizado em parceria com o DLLC, aqui da nossa Universidade de Aveiro, e que será o primeiro resultado palpável do acordo de colaboração científica recentemente firmado entre o Centro de Estudos Interculturais e os nossos homólogos da Universidade de Aveiro. Em termos de publicações, entre as 20 que já destaquei, apraz-me destacar 4 momentos na linha temporal. Por exemplo, logo no início, em 2008, Condição Feminina no Império Cultural, no Império Colonial Português, que cruza dentro do largo espectro dos estudos culturais, os estudos de género, os estudos pós-coloniais, e que nos valeu uma grande alegria, não só por termos, pela sessão de lançamento, ter contado com a professora Irene Flusser Pimentel e a professora Elsa Paes, mas também porque o sempre elitista Jornal Público e o seu suplemento Y nos dedicou 5 estrelas na avaliação deste livro, que ainda sempre tanto acarinhamos. Em 2013 tivemos o livro From Here to Diversity, uma das primeiras edições internacionais que queremos destacar, e com uma grande focalização na comunicação intercultural, com uma grande contribuição de colegas investigadores de países árabes, e que nos valeu o convite para o 2º Fórum Mundial do Diálogo Intercultural em Baku, no Azerbaijão, ainda tão estranho e tão exótico, em 2013. Voando no tempo, em plena pandemia, publicamos Cultural Tourism and Heritage in Northern Portugal, precisamente sobre este nicho dos estudos culturais cruzados já com o turismo e com os negócios, que também colhe muito da produção científica que fazemos nos nossos mais recentes projetos financiados. E agora, recentemente, no início deste ano, Across Shifting Spaces in Intercultural Business, foi um livro que foi editado a convite da própria editora e no qual já conseguimos inserir trabalho feito por alunos e diplomados, precisamente do mestrado em Estudos Interculturais para Negócios, e que nos valeu o International Impact Book Awards em Education and Academic, portanto, tudo produções muito recentes e com impacto internacional.
Falando em publicação com impacto internacional, temos também, desde 2013, é a Revista de Estudos Interculturais, que foi reconhecida e indexada pela Scopus no ano passado, para além de já estar presente em outras bases de dados internacionais, e que nos alegra especificamente pelo facto de nela incluirmos não só trabalhos, artigos de investigadores de todo o mundo, mas também temos sempre, desde o início, uma muito acarinhada secção de trabalhos de alunos de licenciatura e de mestrado, que foram eles que estiveram na origem da criação desta revista, que nos pediram para terem uma plataforma onde pudessem partilhar, em paridade com docentes e investigadores séniores, os seus próprios trabalhos na área, primeiro, dos estudos interculturais, da comunicação intercultural e depois, mais especificamente, na área dos estudos interculturais e dos negócios. Não estou a conseguir passar. Espera. Falando então um pouco de projetos de investigação, temos que saindo da nossa área geográfica, abraçando o mundo e conseguindo uma muito agradável rede de parceiros internacionais, muito produtivo, posso-vos falar primeiro de alguns mais relacionados com a parte estética e artística, que acarinhamos especialmente. Street Art Say, um projeto de investigação sobre street art e grafite no Porto e norte de Portugal, cujo website vos convido vivamente a visitar, contendo não só material científico, mas também um acervo fotográfico permanentemente atualizado, iniciado no final de 2017, mas permanentemente atualizado, milhares de fotografias organizadas em roteiros, mas que também funcionam como um museu virtual, um acervo virtual, que teve um grande impacto mediático em vários canais de comunicação social, mas claro que tenho que destacar as 5 longas reportagens, todas elas diferentes, sobre roteiros diversos de street art e de graffiti, que a RTP1 nos dedicou em horário nobre, e alguns desses segmentos conseguiram atingir um share de 480 mil telespectadores, algo verdadeiramente assinalável. Durante o lockdown, nós viramos para a recolha, sempre que possível, das manifestações de grafite e street art que surgiam precisamente ao abrigo do confinamento, portanto numa dupla marginalidade, e essa investigação nas margens da legalidade quase valeu-nos o reconhecimento, também financeiro, também monetário, do Prémio Santander Universitário Unicovid, para este spin-off do projeto Street Art Say, e também ao longo do tempo o reconhecimento que este projeto nos tem trazido tem-nos valido a contratação por parte de câmaras municipais do norte do país, que têm contratado investigadores, alunos, diplomados do Centro de Estudos Interculturais para prestarem serviços de criação de rotas de street art e de turismo cultural tailor-made para essas câmaras municipais e que são generosamente financiados, são empregos, os nossos alunos, criamos emprego científico e são remunerados por tal. Como foi aqui dito na longa e excessivamente generosa nota biográfica que dedicaram, também o nosso centro também pertence à Cost Action Writing Urban Places, New Narratives of the European City, onde quer a investigação sobre street art, quer a investigação sobre tradução e sobre literatura e representações literárias do Porto e do norte de Portugal também tem estado muito presente, e também tivemos já o privilégio de criar rotas para o projeto Google Arts and Culture, nomeadamente uma rota criada, ao fim e ao cabo, uma exposição virtual criada em parceria com o Mestrado de Estudos Interculturais para Negócios e que muito nos honra, que é do Museu Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso. Mas vamos aos grandes projetos financiados, aos habituais, SAICT, aos Erasmus K3, aos Erasmus K2. Estamos em projetos como o The Root, Augmented Assessment, Ending, Endente, todos eles os que estão a decorrer e os que já terminaram, mas nos últimos 5 anos, portanto neste time frame dos últimos 5 anos, e que posso-vos dizer que estes 4 consórcios têm um financiamento agregado de mais de 1 milhão de euros. Em todos eles trabalhamos, nomeadamente em áreas como
turismo cultural, portanto rotas literárias de turismo cultural, no caso do RUT. Também trazemos o aporte literário e o aporte linguístico no Endente, e no Augmented Assessment e no Ending trabalhamos principalmente com questões de migrações, acolhimento de refugiados e a prevenção do abandono escolar, portanto estando nós encarregues da parte da análise cultural dos grupos de maior risco ou de exclusão ou de necessidade de integração. Mas falei aqui já várias vezes, já fui tentando várias vezes a questão do mestrado em estudos interculturais para negócios. É um momento fulcral, porque fomos aprovados incondicionalmente em 2016 pela A3ES e por isso mesmo para a semana vamos acolher, ao fim desses 6 anos, a visita da Comissão de Avaliação Externa da A3ES, que nos virá acreditar, esperamos bem. Este mestrado é integralmente lecionado em inglês, escrevi aqui mestrado em estudos interculturais para negócios, mas a designação é Intercultural Studies for. Neste mestrado aplicamos toda a investigação criada no Centro de Estudos Interculturais, além de ser lecionado em inglês, tem talvez por isso atraído um crescente público, razão pela qual as 20 vagas iniciais passaram para 45 e têm sido integralmente preenchidas todos os anos, com muitos alunos infelizmente a serem deixados de fora. Temos 2 duplos diplomas, um com a Universidade de Artois, em Arras, e outra com o ISIT, em Paris. Temos protocolos para continuidade imediata a nível de doutoramento com as universidades de Vigo, Salamanca e Santiago de Compostela, e apraz-nos informar que este ano uma das nossas diplomadas, com um projeto muito interessante de integração cultural de jogadores e staff de futebol, foi agraciada com o 2º prémio da Fundação de Futebol Liga Portugal. Portanto, estamos muito orgulhosos desta nossa investigadora, que além de tudo nos traz também uma perspectiva de género, porque focaliza bastante na questão do futebol feminino e todas as questões sociais e de representações e valores que isso implica. Neste mestrado, especificamente, nós pomos em prática uma aprendizagem criativa, muito atenta ao diálogo intercultural, fomentamos muito a criatividade e a iniciativa dos nossos alunos, a sua capacidade de empreendedorismo, sempre atento à cultura. E o que é que quero eu dizer especificamente com isto? Quero dizer que neste mestrado, em todas as disciplinas deste mestrado, desde 2016 e nos projetos que ele tem criado, nós temos uma visão dual da cultura. Por um lado, é essencial o conhecimento da cultura para fazer negócios de forma informada com os parceiros internacionais na cena global, mas também utilizamos a cultura como fonte de negócios, a cultura para criar negócios de sucesso e sustentáveis, porque estamos, tendo em conta todas as ferramentas e todos os conceitos das indústrias culturais e criativas, porque estamos cientes que a cultura neste momento funciona sempre numa perspectiva local, ou seja, numa junção de global e de local, saberes globais e características locais combinados de uma forma que tem sido de sucesso até ao momento. Convocamos, obviamente, os estudos culturais, por isso convocamos capacidades e saberes interdisciplinares e por isso também tentamos pôr em prática, fomentar competências-chave transversais num constante diálogo intercultural, visível não só nas matérias lecionadas, mas também no próprio corpo docente que é intercultural, internacional, e também na própria sala de aula profundamente internacional e intercultural, com alunos vindos dos mais diferentes quadrantes nacionais e que nos traz uma grande vivacidade e um grande valor para o diálogo que se gera nas nossas próprias aulas. Mas, obviamente, que a parte conceptual, o estudo, a escrita, a produção de artigos científicos também tem sido de grande importância ao longo destes 15 anos do Centro de Estudos Interculturais. Posso apenas, em termos conceptuais, teóricos, posso destacar 2 artigos, um na Intercultural Pragmatics, outro no Street Art and Urban Creativity Journal, um deles que tem mais de 64 citações, e nós só consideramos as citações internacionais, não as dos nossos grupos de docentes, discentes e pessoas mais próximas, não, só estamos a considerar 64 citações a nível internacional, nomeadamente este artigo é selecionado e citado por publicações da Unesco, outro no Street Art and Urban Creativity Journal, neste momento está no top 2 dos artigos mais lidos, e é também um artigo conceptual, metodológico, sobre a forma como
como o projeto Street Art Say é posto em prática, por isso não somos só pragmáticos, não somos só teóricos, somos uma combinação disto e de muito mais ao longo deste nosso extenso trabalho, e assim propomos-nos, envolvidos que foram 15 anos, propomos-nos continuar a investigar as motivações, as características e as representações das interações culturais no seu movimento constante, desprovidas de fronteiras espaciais e temporais, numa indefinição de limites que é tão arriscada quanto estimulante. É isso que o Centro de Estudos Interculturais, primeiro entre desiguais, também nesta Rede Nacional de Estudos Culturais, tem feito. É isso que nos propomos continuar a fazer, espero que em sintonia e em parceria com muitos dos aqui presentes, e concluo com a frase que me motivou no início desta minha intervenção, e agora posso dizer, ainda bem que não há tradição, porque onde nada há, tudo pode existir, e foi isso que nós fizemos, e é isso que tenho partilhado aqui com vocês. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora doutora Clara Sarmento, e agora